Capítulo 2267 O resultado final. Parte 1 Na verdade Solos respondeu. Aquele dragão não tinha ideia de que você está usando uma torre de mago cheia de feitiços do coração prontos para serem usados. Considere que se eu não usasse a matriz do corpo imortal em você logo após o impacto, você teria se transformado em uma bagunça lamentável. Verdade. Sem a massa e o poder da torre, matar um Fenrir também não teria sido tão fácil. Lhe fez sua armadura de pedra desaparecer antes que drenasse muita energia e comprometesse a integridade da torre. Trud Grifon, enfrente-me se tiver coragem. O Tiamat rugiu quando uma explosão de chamas do vazio de sua boca e outra de chamas da ruína de suas asas cortou as tropas que corriam para defender Bima do invasor. Cada golpe de sua lâmina gerava pressão suficiente para fazer as casas tremerem e cortar qualquer um que estivesse muito perto, não importando se era soldado ou civil. Os esquecidos de Trud não se renderam e os demônios de Lith não pararam até que o último inimigo foi morto alguns minutos depois. Da sala do trono no Grifão Dourado, Trud estalou a língua em aborrecimento antes de convocar seus generais para decidir o próximo curso de ação. Glória sentou-se à sua direita enquanto Star estava à sua esquerda enquanto explicava sua estratégia. Todos ficaram surpresos com sua calma. A perda de 3 cidades em poucas horas parecia não ter importância para ela. Tem certeza de que não quer que nos movamos e os recapturemos imediatamente? Ata, o Sekhmet, perguntou. Com esse tipo de danos, as suas defesas ficarão baixas e com tantas baixas, teremos o apoio dos cidadãos. Tem razão. Trud assentiu. Deixe-os cavar sua própria cova. Vamos esperar que os reparos estejam quase concluídos e que as pessoas fiquem inquietas antes de agir. Não se preocupe, não é tão ruim quanto parece. Às vezes, é preciso dar um passo para trás antes de dar 10 para frente. Esta situação pode transformar-se numa oportunidade para iniciar a fase final do meu plano se jogarmos bem as nossas cartas e os adversários não conseguirem ler os nossos movimentos. O que você quer dizer com eu tenho que parar? Lith rosnou para o general Berion através de seu amuleto de comunicação. Este foi apenas o curso da manhã. Ainda tenho mais cidades para percorrer até o pôr do sol. Ele estava prestes a deixar Bima e ir até o geyser de Mana mais próximo para recarregar quando recebeu a ordem de cessar o avanço. Mas Berion ficou pálido de terror, com a garganta seca demais para emitir uma palavra. Mova-se, seu idiota. O holograma de Orion substituiu o do general. Ele parecia tão zangado quanto Lith, mas também estava abatido e resignado. Por mais que eu adorasse libertar vocês até que destruamos as regiões de Trud, vocês têm que parar. Nossas forças estão espalhadas pelos territórios ocupados. Precisamos fortalecer nossas posições, proteger nossas rotas de abastecimento e reparar os danos. Caso contrário, tudo que você conquistou hoje desaparecerá amanhã a esta hora. Qualquer avanço adicional é impossível. Mesmo se tivéssemos as tropas, o que não temos, Bima não tem um portal. Obter materiais de reparo e reforços levará tempo. Você fez o suficiente por hoje. Vá para casa. E o Grifão Dourado? E a Glória? Lith perguntou indignado. Como pai, você tem minha gratidão e sua fúria é minha. Obrigado pelo que você fez por minha florzinha, Lith. Sobre o exército, entretanto, não posso apoiá-lo. Esta é a melhor maneira de pressionar Trud. Fazer o contrário significaria apenas uma perda de tempo e recursos que não temos. Vá para casa. Por favor. Lith percebeu que Orion estava dilacerado por dentro e que não tinha forças para repetir a ordem pela 3ª vez. Vou para casa então. Mago Supremo Veren, desliga. Lith deixou a comunicação aberta, dando a Orion tempo para concordar e fazer a escolha final. Coube ao general do exército encerrar o chamado e controlar o Tiamat. Lith levantou o voo, indo direto para o geyser de Mana mais próximo. Assim que a Torre Solos recuperassem suas forças, ele voltaria para a Floresta Travo e para o calor de sua casa. Aldeia de Lutia, casa de Lith, alguns minutos depois. Para grande surpresa de Orion, ele chegou primeiro pelo portal do celeiro.
O exército também não precisava dele, já que fortificar cidades era tarefa de vigilantes e engenheiros, não de generais. Orion foi para Lutia em vez da casa dos Etnas, porque toda a sua família estava lá. Girne era uma arconte, uma humana normal, não havia lugar para ela no campo de batalha. Como não podia lutar pela filha, Girne mudou-se para a casa dos Virens para assistir às batalhas com eles. Ela poderia apenas torcer, mas ainda assim era melhor que nada. Fria, Kila, Tuleon e Gunein também estavam lá para apoiar seus pais em seus momentos mais sombrios. Deuses, ainda não consigo acreditar no que acabei de ver. Kila ainda estava pálida pela carnificina que testemunhou. Ela nunca tinha ido à guerra e, até aquele momento, a maioria das batalhas envolvia apenas combatentes armados, não civis. Eu também. Parar os ataques depois de apenas meio-dia é ultrajante. Girne disse com um suspiro. Mesmo assim, seu pai tomou a decisão certa. Avançar ainda mais teria sido apenas um assassinato sem sentido. Elina e Rena estavam no quarto das crianças para garantir que não viam nem ouviam nada. Ras, por sua vez, estava na sala com os outros, observando as imagens projetadas ao vivo pelo amuleto de Girne. Meu Deus, o que eu fiz? Acabei de vender a alma do meu filho para recuperar minha antiga vida. Eu nunca vi Lith lutar assim. Esqueça isso, nunca o vi lutar de verdade. Se eu não soubesse que ele é meu filho, estaria cagando nas próprias calças. As mãos de Ras continuaram atormentando seu pescoço e barba em frustração. Ele teria adorado cair de joelhos e orar à grande mãe pedindo orientação, mas Tiris estava ali na cozinha preparando o jantar. Em vez de se tornar ridículo, era melhor simplesmente ir conversar com ela. Não se preocupe, Girnezinha também estava lá para fazer companhia a Camila. Você viu quão forte Lith é. Tenho certeza que ele trará sua filha para casa sã e salva. Durante a ausência de Camila, Ladernas protegeu Zinnia, assim como ela havia sido a muralha de Camila depois que ela retomou seu trabalho como policial. Durante os meses que passaram juntos na corte real, Girne e Zinnia tornaram-se íntimas o suficiente para abandonar a etiqueta e falar pelo primeiro nome. Os deuses sabem se espero que você esteja certo. Somente quando Orion se sentou ao lado dela e colocou suas mãos entre as dele é que Girne abriu os punhos, revelando as palmas sangrando. O marido limpou as feridas e curou-as até que as marcas das unhas desapareceram. Devido ao seu trabalho como arconte, Girne manteve as mãos bem cuidadas, mas suas unhas eram curtas para não incomodá-la e as palmas das mãos calejadas por causa do treinamento. Apesar de tudo isso, ela ainda conseguiu se machucar devido ao estresse. Camila sentou-se de lado, sem saber o que dizer. Capítulo 2268 Resultado final, Parte 2. Por um lado, Camila estava extremamente preocupada com a filha de seu mentor, que também era uma das amigas mais próximas de seu marido. Por outro lado, ver Lith capturar 3 cidades e seu custo em vidas humanas fez seu estômago embrulhar. Ela teria saído do quarto junto com Elina se Tiris não tivesse garantido a ela que o aborto espontâneo era impossível para uma besta divina, mesmo que a menina fosse uma híbrida. Não se preocupe, mãe. Kila disse, segurando os ombros de Girne. Glória é preciosa demais para Truth. Ela não ousaria machucá-la. Além disso, não importa o que aconteça, desde que Lith a capture viva, não há ferida que não possamos curar, isso é verdade, mas é a parte viva que me preocupa. Baba Yaga também estava lá em sua forma de mãe. Mesmo que Girne, Orion e Zinnia não estivessem cientes da verdadeira identidade de Solus, depois de conhecer os guardiões, eles pararam de se perguntar por que pessoas lendárias andavam perto dos Verens. A presença de Baba Yaga o surpreendeu por menos de um minuto antes de descartá-la como algo incomum de sempre. Ela veio assim que soube que Alfin teria desempenhado um papel ativo na guerra. Baba Yaga estava preocupada com Solus, mas não por causa do perigo físico. Ela era uma Conlith e a torre foi programada para sacrificar tudo para mantê-la segura. Lith também era um osso duro de roer e sua força vital garantia que nenhum dano permanente poderia acontecer a Solus. O que realmente preocupou a mãe de todos os mortos-vivos foi o dano à sua psique.
Elpin sempre foi uma alma gentil e isso não mudou mesmo depois de renascer como Solos. Coisas como sacrifícios necessários e danos colaterais iriam deixá-la com cicatrizes, especialmente se fosse pelas mãos dela que as pessoas morriam. O que você quer dizer? Girne se virou, seu rosto era a máscara de pedra de sempre. Os outros, porém, encararam a mãe, ordenando-lhe silenciosamente que calasse a boca. Eu estava lá quando Lit deu o primeiro passo de sua ascensão, criança. Mogar não o chamou de criador ou portador da vida. Se há uma coisa que os eventos de hoje confirmaram é que Lit é o destruidor. Temo que Trude o esteja empurrando involuntariamente para um caminho perigoso. Baba Yaga conjurou imagens de quadros específicos em rápida sucessão. Primeiro, o feitiço nível de lâmina de Lit quebrando as matrizes de Zesca. Então, as 1000 chamas colocaram toda a Pogia de joelhos e queimaram seus cidadãos apesar da barreira. Por último, ela mostrou-lhes as imagens das portas de Bima voando, seguidas pela destruição que se seguiu à luta de Lit com Shola e o fio. Camila engoliu em seco mais de uma vez e até os amigos de Lit tiveram que admitir que não havia nada de grande ou majestoso naquelas fotos. Não importa quão brilhante fosse a estratégia ou quão incrível fosse o feitiço, o resultado final era sempre o mesmo. Centenas de pessoas morreram e os edifícios se transformaram em ruínas. E foi então que Lit permaneceu fora das 2 primeiras cidades, deixando a limpeza para o exército. Quando entrou em Bima, as ruas estavam pintadas de vermelho de sangue e as entranhas acabaram enfeitando os telhados. A única palavra evocada pelo espetáculo foi matadouro. Isso não é verdade. Camila disse, com a voz rouca e a testa coberta de suor frio. Lit já foi enviado ao campo de batalha antes e isso nunca aconteceu mesmo assim. Zine ainda se lembrava dos números dos relatórios de Vastor e teria discordado. Ela permaneceu em silêncio apenas por respeito à irmã. É verdade, mas isso foi porque naquela época a realeza o enviou para levar coisas. Agora eles pediram que ele matasse pessoas. Baba Yaga disse com um suspiro. E daí? Zine rosnou com um fervor que surpreendeu Camila. A guerra não faz de ninguém um herói. Isso é algo que só acontece nas histórias dos bardos. O melhor que você pode esperar em uma guerra é ter um bom homem em vez de um soldado. Alguém que faz o que acredita ser a coisa certa, em vez de apenas seguir ordens. Alguém como Lit jogar a mãe e olhou Zinnia nos olhos, perguntando-se se ela estava tentando convencer os outros de suas palavras ou apenas a si mesma. Baba Yaga permaneceu em silêncio, sabendo que às vezes a ignorância era uma bênção e a sabedoria só trazia dor. Camila cerrou os punhos, assim como Haas, que acabara de expressar suas preocupações sobre Lit para Tiris. O guardião leu a sala, encontrando apenas ansiedade, preocupação e medo. Vocês dois estão certos, Malishka. Tiris disse. Lit pode realmente estar em um caminho perigoso, mas isso não é suficiente para transformar alguém em um monstro. A diferença entre um curador e um destruidor está em seus corações. Um tira a vida apenas porque está podre, eliminando a infecção antes que ela se espalhe. O outro tira a vida simplesmente porque pode e gosta. Cabe a nós nutrir esses corações e garantir que eles nunca esqueçam a diferença. Camila e Zinnia assentiram, esperando que seus maridos estivessem do lado dos curandeiros em uma linha tão tênue que elas não pudessem ver. Você provavelmente está certo e eu sou apenas um velho idiota, Tiris. Baba Yaga fez uma profunda reverência ao guardião. Todos ponderaram as palavras de Tiris, achando-as verdadeiras, mas sem maneira de colocá-las em prática. Zinnia não tinha ideia de como ajudar Vastor, enquanto os amigos e familiares de Lit se encontravam na mesma situação. Vou ligar para Elina e deixar as crianças saírem, Haas disse depois que sua esposa ligou para ele para saber atualizações. Tire essas fotos e, por favor, não vamos mais falar sobre o que testemunhamos. Acho que já temos o suficiente por hoje. O resto da sala assentiu e Haas abriu a porta do quarto das crianças, deixando o resto da família sair. Ver seus rostos sombrios e o silêncio que a acolheu foi o suficiente para Elina entender que não havia boas notícias.
Mesmo não tendo experiência direta, Elina sabia o quão sangrenta era uma guerra e tinha medo de suas consequências. Onde está Lith, Orion? Ela perguntou sem perder tempo com gentilezas. Como é que o general do exército chegou primeiro, apesar da papelada e das reuniões, enquanto meu filho está desaparecido? Tem certeza de que nada de ruim aconteceu com ele? Tenho certeza de que ele está bem. Orion respondeu, fazendo o possível para parecer confiante. Não há nada com que se preocupar, Elina. Os soldados geralmente não voltam direto para casa depois de uma missão difícil. Eles precisam de tempo para relaxar e entender suas ações. A melhor maneira de fazer isso é brincar, beber e conversar com seus camaradas. Por quê? Ela perguntou confusa. Não é melhor buscar consolo na paz do seu lar e no calor das pessoas que te amam? Eu gostaria que fosse tão simples. Orion suspirou, conhecendo muito bem a sensação. Não pode haver paz em um lar quando você pisa em ovos ao redor de todos para não sobrecarregá-los com seus demônios. Não importa o quanto um civil te ame, eles não têm ideia do que é tirar tantas vidas. Caminhar através do fogo e das explosões inimigas. Você não tem ideia de como o caos do campo de batalha continua assombrando um soldado mesmo após a missão estar acabado. Continua no próximo vídeo.